Olá, vamos falar um pouco sobre Platão. Platão, nascido em 428 a.C. até 347 a.C., foi filósofo grego considerado um dos principais pensadores de sua época. Discípulo de Sócrates, procurava transmitir uma profunda fé na razão e na verdade, adotando o lema de Sócrates: o sábio é o virtuoso. Escreveu diversos diálogos filosóficos, entre eles A República, obra dividida em 10 volumes. Platão nasceu em Atenas, provavelmente no ano de 428 a.C., de família nobre, estudou leitura, escrita, música, pintura, poesia e ginástica. Excelente atleta, participou dos Jogos Olímpicos como lutador. Desejava fazer carreira política, mas muito cedo tornou-se discípulo de Sócrates, com quem aprendeu a discutir os problemas do conhecimento do mundo e das virtudes humanas. Quando Sócrates morreu, desiludiu-se com a política e dedicou-se à filosofia. Resolveu eternizar os ensinamentos do mestre, que não havia redigido nenhum livro. Escreveu vários diálogos onde a figura principal é Sócrates. Platão opôs-se à democracia ateniense e abandonou sua terra. Viajou para Megara, onde estudou geometria. Foi ao Egito, onde dedicou-se à astronomia, em Cirene, norte da África. Dedicou-se à matemática em Crotona, sul da Itália. Reuniu-se com os discípulos de Pitágoras. Esses estudos deram-lhe a formação intelectual necessária para formular suas próprias teorias, aprofundando os ensinamentos de Sócrates e a filosofia grega. Quando voltou a Atenas por volta de 387, fundou sua escola filosófica, Academia, onde reunia seus discípulos para estudar filosofia, ciências, matemática e geometria. Tal foi a influência de Platão, que sua academia subsistiu mesmo após sua morte. Em 529, o imperador romano Justiniano mandou fechar a academia, mas a doutrina platônica já tinha sido amplamente difundida. O platonismo designa o conjunto das ideias de Platão. Obras de Platão. Das obras de Platão, cerca de 30 chegaram até nossos dias. As mais célebres foram escritas sob a forma de diálogo. Estão elas: República, 10 volumes, Protágoras, Apologia, Fedro, Timon, Banquete. Ele estava empenhado em um grande tratado, as leis, quando morreu no ano de 347 a.C. A Sociedade Ideal e a República de Platão. Aplicando sua filosofia, Platão imaginou na República uma sociedade ideal dividida em 3 classes, levando em conta a capacidade intelectual de cada indivíduo. A primeira camada, mais presa às necessidades do corpo, seria encarregada da produção e distribuição de gêneros para toda a comunidade: lavradores, artífices e comerciantes. A segunda classe, mais empreendedora, se dedicava à defesa, os soldados. A classe superior, capacitada para servir-se da razão, seria dos intelectuais, com poder político. Assim, os reis teriam de ser escolhidos entre os filósofos. Platão e o mito da caverna. Platão escreveu em forma de diálogo no livro 7 da República a história do mito da caverna, onde relata a vida de alguns homens que desde a infância se encontram aprisionados em uma caverna com uma pequena abertura por onde penetra a luz. Os homens passam o tempo olhando para uma parede de fundo. Lá fora, nas costas dos cativos, brilha um fogo aceso sobre uma colina, e entre ela e os seus presos passam homens carregando pequenas estátuas. As sombras desses passantes são projetadas no fundo da caverna.
As vozes ouvidas são atribuídas às próprias sombras, para eles, a única realidade. Quando um dos cativos consegue evadir-se, percebe que tinha vivido num mundo não real. Platão usa todas essas imagens para dizer que o mundo que percebemos com nossos sentidos é um mundo ilusório e confuso, é o mundo das sombras. Mas esta realidade sensível não é o todo o universo. Há um reino mais elevado, espiritual, eterno, onde está o que existe de verdade, é o mundo das ideias, que só a razão pode conhecer e que apenas os filósofos podem perceber. Platão queria estruturar a filosofia de uma forma diferente e dar respostas mais elaboradas, formando disciplinas. Platão respondeu, por exemplo, as seguintes perguntas: como conhecemos? O que é a alma humana e como ela se estrutura? O que é ser bom e o que é o bem? Qual é o sistema político ideal? Era um continuador de Sócrates, mas não apenas perguntava. Ele buscou responder. Há diálogos em que Platão apresenta um Sócrates que não responde e não apenas questiona. Era um continuador de Sócrates, mas não apenas perguntava. Ele buscou responder. Há diálogos em que Platão apresenta um Sócrates que responde. Os livros didáticos da Academia de Platão foram perdidos, restando apenas os livros escritos para divulgação. Sua academia contrariava Gorgias e Sócrates, também muito famoso na época. Nas escolas destes sofistas, a filosofia vinha primeiro e a oratória era mais importante porque envolvia falar e construir discursos. A filosofia era um instrumento do bem-falar. Platão fez o contrário, exigindo o amadurecimento antes do aprendizado da filosofia, a principal entre as disciplinas. Ele criou um sistema de ensino no qual o primeiro jovem precisava ser bom em educação física e geometria. Na sequência, aprendia-se a oratória, escrita, literatura. Enfim, ensinava-se a filosofia. A principal teoria de Platão é a teoria das formas ou teoria das ideias. Sua teoria das ideias também pode ser dita como teoria das formas. Basicamente ensinou que o que vemos possui uma essência e características acidentais. A ideia de essência levou Platão a novas teorias e a elaboração de um novo mundo. Uma cadeira pode ser de madeira ou de ferro, ter 3 ou 4 pernas, mas continuará sendo uma cadeira. A cor, o material de que é composta, sua aparência, tudo isso é um acidente. O que faz com que a reconheçamos como cadeira é a sua essência, o que permanece independente de suas características externas, visíveis.